os cantos, outros governos, né, outros países dispostos a ajudar o governo brasileiro nessa tragédia. A gente abre essa edição do Bandeirantes Acontece hoje, dia 6 de maio de 2024, aniversário da Rádio Bandeirantes, com o Christian Petalaz. O Christian Petalaz, desde o primeiro momento, está acompanhando essa tragédia, ele vai atualizando momento a momento aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes, e é para Porto Alegre que a gente vai agora estabelecer contato com o Christian Petalaz. Diga lá, Christian, muito boa tarde para você. Oi, Danilo, Zaidan, também a todos que nos acompanham, uma boa tarde. Na medida do possível, aqui a situação é bem complicada, viu? Eu estou no centro histórico de Porto Alegre, na Rua dos Andradas, uma das ruas mais conhecidas e mais marcantes da cidade. A água aqui, ela tem pontos que chegam a bater na canela, mas outros que chegam a bater no joelho ou até acima da cintura. A situação é muito crítica, é muito triste a gente passar por esse aniversário da Rádio Bandeirantes num dia tão complicado e tão caótico como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vocês já comentaram, mas eu gostaria de frisar. São, infelizmente, 83 mortes por conta das chuvas intensas, são 111 pessoas desaparecidas e quase 150 mil precisaram deixar as suas casas por conta das enchentes. Isso em todo o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil do estado, são 364 municípios gaúchos que reportaram danos e mais de 870 mil gaúchos que foram atingidos por essas chuvas. Esses 4 óbitos que o Zaidan comentava, eles estão sendo apurados ainda pela polícia e também Defesa Civil para saber se de fato eles foram em decorrência dessas chuvas. É por isso que eles mostram um número e mais outros em análise. Então, na manhã desse último domingo, o Rio Guaíba também atingiu de 5 metros e 31 centímetros. Isso ultrapassando a marca histórica de 1941, que era de 4 metros e 76 centímetros. O volume atual do Guaíba passa dos 5 metros e 20 centímetros. Ele baixou um pouquinho, mas a tendência é que ele aumente conforme o tempo for passando, conforme os dias forem passando, porque pode chover a partir de quinta-feira e essa água que ficou retida no Vale do Itacoaí, no centro do estado, região centro-nordeste do Rio Grande do Sul, deve descer e desaguar aqui no Rio Guaíba. O governo do estado também publicou na noite de ontem uma atualização desse decreto que especifica os municípios abrangidos pelo estado de calamidade pública. A nova lista contempla 336 municípios dos 497 que tem aqui no Rio Grande do Sul. As chuvas que começaram no último dia 24 de abril, prosseguem em maio em todo o estado do Rio Grande do Sul. Na capital, ela deu uma trégua desde essa segunda-feira, na verdade à tarde de domingo, e ela deve ir até a tarde, começo da tarde de quarta-feira, um sol. Agora está 27, 28 graus e um sol limpo na cidade, o que mostra e dá para facilitar a ajuda desses resgates, tanto de voluntários quanto da própria Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. É caracterizado, então, como esses eventos meteorológicos considerados de grande intensidade. Eles são desastres classificados como nível 3 e são caracterizados por esses danos de prejuízos elevados. A situação também compromete o funcionamento de instituições públicas locais e também regionais. Esse é o caso das escolas públicas e também privadas e as universidades, tanto as federais aqui, a URGS do Rio Grande do Sul, os IFES e também as universidades as privadas. Elas cancelaram as suas aulas, algumas estão fazendo aulas remotas, porque nessa situação muitas pessoas perderam as suas casas e não têm para onde ir. São diversos abrigos espalhados aqui em Porto Alegre, são muitos voluntários e essa é um ponto positivo em meio a todo esse caos. São muitos voluntários, então as pessoas fazem alimentos, fazem marmitas, levam roupas e são um número excedente, ou seja, eles chegam nesses abrigos e não tem mais como comportar essas doações. O povo gaúcho está muito unido nesse momento e se ajudando. Em relação à ajuda de outros estados, pessoal, são mais de 20 aeronaves e também equipes, tanto militares, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, de outros estados que vêm para cá para ajudar. Também da União enviaram tropas do Exército especializadas para ajudar nesses resgates. A situação é essa no Rio Grande do Sul. Calamidade pública, mais de 360 municípios afetados e a tendência, infelizmente, é que piore nos próximos dias, porque essa água deve, como já comentei, descer aqui para o Rio Guaíba e depois, na sequência, desagar na Laguna dos Patos, que passa pela região sul do estado, passa ali por Pelotas, por Canguçu e depois deságua no mar. São mais de também 38 milhões de reais foram arrecadados pelo Pix do SOS Rio Grande do Sul.
que é um Pix oficial do governo do estado aqui para ajudar nessa enchente, Zaidan. Aliás, Christian, eu quero até enfatizar a respeito desse Pix, porque tem gente que não tem o que fazer e a pessoa pode decidir não ajudar, não colaborar, ser indiferente, né? Ficar completamente alheia. Isso é com cada um. Agora, ficar fazendo campanhazinha barata, colocando em dúvida se é um mecanismo lícito, decente, se vão usar corretamente o dinheiro. Primeiro é bom lembrar o seguinte, esse dinheiro não vai para a conta do governo do Rio Grande do Sul. Ele vai para uma conta que está estabelecida por um conjunto de bancos, inclusive bancos públicos, e é especificamente para socorro imediato, inclusive para pessoas que não têm acesso a crédito e que não estão conseguindo trabalhar. É o barbeiro, a cabeleireiro, o prestador de serviços. Essa gente está sem trabalhar, essa gente não tem recurso e é uma maneira de socorrê-las. Além, claro, hoje a prioridade é salvar vidas. Essa continuará sendo a prioridade durante esta semana, porque vai chover mais a partir de quarta-feira, o que diz a meteorologia. Ainda há, como disse o Christian, mais de 100 desaparecidos, 111 desaparecidos. A situação é muito, muito difícil em várias regiões do estado. 2 aviões saíram há pouco ou estão para sair de São Paulo, levando ajuda para o Rio Grande do Sul. Eles irão até Caxias, mas aí você tem um problema da distribuição. É preciso fazer um corredor de escoamento para que essa ajuda chegue às pessoas, porque são dezenas de rodovias com tráfego interrompido, não há como passar nessas rodovias. Então, isso que você disse a respeito do Pix, é bom lembrar, isso não é, você está colocando no caixa comum do governo, no caixa único do governo, e o dinheiro pode ser usado por outra coisa. Não, é uma conta específica para socorro à população do Rio Grande do Sul, não é isso, Christian? Sim, é isso mesmo, Zadan. Inclusive, diversas coletivas, tanto do presidente Lula quanto do governador Eduardo Leite, ambos disseram: tudo será feito para salvar os gaúchos, será relocado verbas de outras pastas, será feito o necessário para salvar as vidas. Esse é o foco inicial dos governos, tanto da União quanto aqui do estado do Rio Grande do Sul. E, inclusive, queria falar um ponto específico agora, Zadan, de Porto Alegre. Eu estou no centro histórico, caminho pelas ruas. Passei pelo mercado público da cidade, que é um ponto marcante, um local histórico no coração da cidade, e também pela prefeitura. Os dois locais estão inacessíveis, eles estão embaixo d'água. Eu não consegui chegar lá a pé, só com bote ou até aqueles macacões que são junto com a bota, a calça, e o que pode botar em risco também a nossa vida, porque essa água é muito suja, muitas águas de bueiro estão entupidas e subiram, então pode ser que tenham doenças. Um dos focos aqui no Rio Grande do Sul, antes dessa enchente, era até a questão da dengue. Eram muitos focos de dengue na cidade de Porto Alegre e nos demais pontos do estado. Então pode ser que tenham doenças. Muitos médicos já dizem para fazer tratamento preventivo à leptospirose e também a dengue. Mas eu conversei com uma comerciante aqui da região, ela que está sem luz e sem energia elétrica, assim como os demais comerciantes e as demais pessoas que moram aqui no centro histórico da cidade. Ela me relatou esse desespero, essa angústia de ficar sem trabalhar, agora está começando o mês, tem que pagar as contas, os funcionários também, muitos perderam suas casas, ela não sabe o que fazer. Vamos ouvir um trecho agora da conversa com a Ana Paula Souza, que é comerciante e tem um café aqui no centro histórico da cidade. A gente está bem impressionado assim, com a insensibilidade de algumas pessoas, alguns negócios aqui da Rua da Praia, que estão tirando água do seu estabelecimento e jogando aqui na Rua Uruguai, que está subindo cada vez mais, né? A água entrando dentro dos estabelecimentos. A gente vai demorar bastante tempo para voltar, né, a trabalhar. Muitas pessoas envolvidas aí que também dependem, né, dos seus negócios e que os negócios deem certo para poder continuar, né? Te deram perspectiva da volta da luz, volta da água para o café, não? Eu acredito que 1 semana. Uhum. E a perda material? Isso aí a gente não sabe ainda, porque a gente não consegue nem entrar, né? Então é isso, a situação é exatamente essa, Danilo e Zaidan.
as pessoas não sabem como estão de fato a situação dos seus comércios. Ontem eu consegui entrar num aqui, ela diz Rua da Praia, é Rua dos Andradas, mas esse nome popular da cidade, até porque a água antigamente batia aqui. O Lago Guaíba ele foi aterrado até em direção hoje onde é o Cais Mauá, que é onde está completamente inundado. As áreas inundadas hoje são aterros, né, para que a cidade fosse se desenvolvendo em direção ao rio. Mas eu entrei em um desses mercados, era um restaurante, e a água completamente inundada, assim, sabe? O responsável ali, o dono do restaurante, ele teve que colocar engradados de refrigerantes, até de outras bebidas, para levantar as mesas de madeira, para que elas não estufassem e não estragassem. Então a situação é essa, as pessoas que ainda têm comida nos mercados, que estão debaixo d'água, não podem entrar, estão doando esses alimentos para a população que ficou ilhada aqui no centro histórico da cidade, Zaidan. E é bom lembrar, não é, Christian e Danilo, que nós temos números que são estimativas, não é? Mas só na área habitacional o prejuízo já é superior a 115 milhões de reais. São 10.193 casas danificadas ou destruídas, pelo que se levantou até agora. Agricultura, um prejuízo superior a 71 milhões de reais. Indústria, 11 milhões. Pecuária, mais de 9 milhões. Comércio local das diversas cidades, mais de 5 milhões é o que se estima. E demais serviços, 2 milhões e 600 mil. E aquilo que é difícil de mensurar, de medir, que é o serviço não realizado por absoluta falta de condição. É o prestador de serviços, não é? É o encanador, é o pedreiro, é a cabeleireira, é o barbeiro. É gente que não consegue trabalhar. E fora o setor público. Obra de infraestrutura, nós estamos falando de quase 30 milhões de reais estimados em prejuízos. Esgotamento sanitário, 7 milhões e meio. Assistência médica emergencial, quase 7 milhões. Abastecimento de água, que o Christian acabou de falar, mais de 2 milhões. Limpeza urbana e remoção de escombros, mais de 2 milhões. Sistemas de ensino, 1,5 milhão em prejuízos. Transporte, 1 milhão e 400 mil em prejuízos. Geração e distribuição de energia elétrica, 1 milhão e 400 mil reais em prejuízo estimado. Pode ser muito maior. Então, Christian, isso dá uma ideia, apenas uma ideia, da tarefa imensa, gigantesca, que será a reconstrução quando as águas realmente baixarem definitivamente, né? Não provisoriamente, mas definitivamente. Será uma tarefa imensa, gigantesca, não, Christian? Sim, é isso mesmo. Até as pessoas já vão pensando e se mobilizando aqui. São diversos grupos de voluntários. Como eu comentei, é muita gente voluntária querendo ajudar nesse momento. Mas elas se mobilizam já para pensar como vai ser feito isso. Porque, como eu comentei, essa água que subiu, ela trouxe muito lodo também, subiu dos bueiros, muita sujeira. Então, quando ela descer, vai ficar ainda muita coisa para ser limpada, com materiais de limpeza, vassouras, produtos químicos, enfim. Vai ser necessária uma força-tarefa aqui dos gaúchos, tanto porto-alegrenses quanto em demais localidades do estado, para que seja feita toda essa limpeza. Inclusive, sobre o ponto de água, eu sou uma das pessoas que vai ficar sem água nos próximos dias. São 8 estações de tratamento em Porto Alegre, aqui, com momento de água, que disponibilizam água para toda a cidade. São 2 delas que estão trabalhando só. As outras 6 não estão, porque a água está em cima dessas bombas de água. Então, a bomba não consegue fazer um trabalho eficaz e ela acaba não conseguindo distribuir para todas as localidades. Então, tem muitos locais que tem água só no primeiro andar, porque não consegue ter pressão para levar até a caixa d'água das casas, dos comércios e tudo mais. Então, essa é uma questão que a gente está se preocupando ao longo do tempo. Seja a limpeza, seja ficar sem água, seja cortar a energia elétrica, porque são serviços essenciais. Água, energia elétrica e hoje também a internet é serviço essencial, porque a gente tem que se comunicar com o resto do Brasil para poder fazer esse pedido de ajuda. Precisamos de muito nesse momento. Nós, povo gaúcho. Danilo. Obrigado aí ao Christian Petalaz nessa cobertura dificílima, não é? Desde os primeiros momentos ali das fortes chuvas que atingiram todo o estado. O Christian, né, tem noticiado diariamente aqui na Rádio Bandeirantes e nas emissoras do Grupo Bandeirantes nessa tarefa dificílima, né? Bom trabalho por aí, viu, Christian? E a gente vai se falando. Muito obrigado, viu? Se tiver mais informações eu volto aqui na programação da rádio. Um abraço. Tá aí o Christian Petalaz, direto de Porto Alegre, trazendo, né, Zaidan, então, só mais uma vez, passar aqui os números, 83 já o número de mortes
de mortos após as enchentes, né? E 111 desaparecidos e mais de 120 mil pessoas que estão desalojadas, né? O Zaidan, hoje mais cedo, Zaidan e ouvintes, o vice-governador do Rio Grande do Sul, ele pediu celeridade, né, no envio de ajuda do governo federal ao estado. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, também à Band News TV, Gabriel Souza disse que não pode haver burocracia nessa situação. Ele destacou as principais áreas afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Vamos ouvir aqui. Nós não temos ainda noção do tamanho, do custo que teremos, do volume de recursos que teremos para reconstruir todo o estado, mas certamente é algo hecatômbico, né? Porque nós temos aqui uma boa parte da infraestrutura rodoviária, importante a mobilidade das pessoas que moram nas zonas rurais, muito comum aqui no Rio Grande do Sul, completamente destruídas, muitas delas até nem existem mais, e outras obras de contenção, de drenagem, de encostas, etc., que serão necessárias, fora um número impressionante de escolas que foram danificadas, que já passam de 200, hospitais que tiveram danos, entre outros equipamentos públicos. Os interessados em ser voluntários e doar insumos aos atingidos pelos temporais podem acessar o site sosenchentes.rs.gov.br. Então,